A Cauana, como eu estava falando, ela é membro do Meridiano e terminou o TCC agora, né, Cauana? Com um tema muito interessante, que é sobre a bruxaria, que ela vai falar mais um pouco para nós sobre isso. E também a Cauana, que é o meu maior orgulho, né, Cauana? Que a Cauana também tem vários perfis, qual que eu vou convidar, né? Daí ela disse, uma historiadora. A Cauana tem, então, assim, ela tem uma atuação bem forte, tanto no Instagram como no TikTok, tem o canal dela também no YouTube, e Cauana fica à vontade para falar disso, porque são todos espaços dessa questão de uma história pública, né? Que não é só uma questão de difusão do conhecimento, é uma ideia de troca, de diálogo, de crescimento compartilhado. Eu acho que essa que é a proposta mesmo dos trabalhos, né? Fica à vontade para te apresentar, falar um pouco do teu trabalho, se tu quiser. Assim como lá nas eu me chamo Cauana, eu iniciei meu curso de História em 2016 na UFSC, terminei agora, né, tô finalizando agora. Eu tenho um perfil chamado Uma Historiadora, que é desse do Instagram, mas eu também tô lá no TikTok e como a professora Lins lá no YouTube também, como ela falou, né. Eu comecei esse projeto lá no TikTok, quando começou a pandemia, e aí, enfim, aí eu comecei a produzir conteúdo assim na brincadeira mesmo, com memes mitológicos, sobre bruxaria, e desde então, né, desde 2020 eu comecei a vir para o Instagram, e agora acho que faz mais ou menos uns 2 meses eu abri um canal no YouTube. Aí no YouTube é um pouco melhor, que eu consigo também estar produzindo vídeos um pouco maiores, né, com mais conteúdo, com mais tempo para falar também. Enfim, é isso. Fico bem orgulhosa, parabéns, Cauana. Fico bem orgulhosa que faz parte do nosso grupo. E, então, o título dessa conversa, né, é Deus do êxtase, né, e o masculino anticristão. Eu espero que esse título também tenha chamado a atenção dos nossos seguidores. E eu acho que a gente podia começar, então, né, decifrando esse título, né, e perguntando assim, qual exatamente é o tema, né, bruxaria é algo geral, mas qual exatamente é o tema da tua pesquisa e por que tu escolheu esse tema? Então, desde sempre eu quis estudar bruxaria. Quando eu entrei assim na história, na segunda fase eu já fiz ali a história moderna com o professor Krug. E aí nesse primeiro momento eu tive contato aí com alguns historiadores, principalmente com o Carlo Ginzburg, com o Jean Delumeau, que foram assim muito importantes para mim no período para eu começar a estudar, né, tipo bruxaria meio que por conta mesmo. E, enfim, aí a graduação foi passando, e aí, quando chegou em 2019, que era o momento que eu ia fazer meu TCC, aí eu chamei a professora Aline, que eu queria muito que ela me orientasse, e aí, enfim, aí eu comecei, a gente conversou e ela me sugeriu pra gente começar a escrever não somente sobre esse feminino que faz parte, né, desse sabá das bruxas, mas também sobre o masculino. Então, enfim, aí foi a partir de então que eu comecei a fazer a minha pesquisa, que é sobre Dionísio, né? Eu trabalhei com uma mitologia comparada entre o deus Dionísio e esse masculino anticristão, que é o diabo, né? Que a gente conhece popularmente como diabo. Enfim, aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Sobre esse masculino que está no centro dos sabás, porque eu acho que a gente pensa muito sobre esse feminino, que são as bruxas, né? Normalmente a gente pensa muito na caça às bruxas, mas a gente não fala sobre esse centro do sabá, ou esse condutor do sabá, que normalmente é representado como Satã, né? Como o diabo, ou como esse masculino anticristão. Enfim, aí a gente partiu inicialmente dessa mitologia comparada, né? Eu trabalhei inicialmente ali com as bacantes antes. É uma fonte lá do século V antes da Era Comum, que foi escrita pelo Eurípides, e trabalhei com uma lei maleficária, que é uma nome historial bastante conhecida, que foi produzida no século XV da nossa época. Que é bem interessante, porque a gente vê muitas vezes apresentações, né, e também leituras, apresentações de pesquisa e leituras que focam apenas no discurso do inquisitor, e como se tudo fosse uma grande invenção para perseguir. Sim, eles estavam perseguindo, né? Ninguém duvida que houve uma grande perseguição. Mas a questão parece que as pessoas não têm protagonismo nenhum. E essa ideia de encontrar elementos possíveis, né?
possíveis, até mesmo que tu encontra nos próprios livros de magia, não é livro de inquisitor, não é manual, não é processo, é nos livros mesmo que estavam circulando desde o medievo, né, encantamentos. Quando se encontra isso, são indícios que sim, mesmo com o cristianismo, o melhor não é mesmo com nem apesar de, é junto, né? Estão ali amalgamado essas antigas práticas, essas tradições, até mesmo campesinas, né, pré-cristãs, e que acabam com o cristianismo sendo amalgamado. Quando a pessoa está, talvez, possivelmente, né, praticando no campo, não há problema nenhum, né, é uma prática do finalzinho ali daquela passagem da antiguidade, da antiguidade tardia, com o neoplatonismo, de que se invoque o nome de uma divindade das diversos nomes que ela já foi chamada durante as culturas, né? Isso que eu sempre gosto de dar o exemplo. Eu penso lá no Apuleio, que é o asno de ouro, que fala dos mistérios de Ísis no século III, que o século III era cristã, que ele, quando encontra Ísis, ele diz, eu sempre dou esse exemplo, ele diz assim, tu que é chamada em Creta de Vênus, tu que é chamada na Tessália de Hécate, em Efésios de Ártemis, os egípcios conhecem o teu nome verdadeiro, Ísis. Na verdade, eu estou aqui cortando, mas ele faz uma lista, né, uma lituânia dos nomes de deuses em lugares diferentes, porque para um neoplatônico é uma potência que se manifesta no plano terreno de formas diferentes, ou com nomes diferentes, mas que é a mesma potência. E quanto mais nomes tu acumular na invocação dessa potência, mais forte ela virá. Então, essa ideia neoplatônica, de alguma forma, se vê presente nesses encantamentos que a gente encontra. Como eu disse, eu não estou falando dos inquisitores nem dos manuais. São encantamentos que se encontram principalmente no medievo e um pouco depois. Aonde, desses papiros gregos mágicos, né? Aonde a invocação vai ser dessas potências com diversos nomes, aonde eram cultuadas diversas localidades. Então, para quem depois ali está no campo e está chamando por Cristo, sei lá, por Apolo, por Dioniso, por Wotan, por Balder, isso daí tudo, ele está chamando ele está invocando uma mesma potência para potencializar o processo de cura. Dentro dessa perspectiva, né? Então, eu acho que só olhar para o processo de inquisição e para o manual de perseguição, de bruxaria, tira o protagonismo de possíveis práticas campesinas que não são anticristãs, mas que foram interpretadas dessa forma e ainda por cima tiveram todo assim, vamos dizer assim, um colorido. Eu gosto de colorido, não é bem a palavra correta, mas tiveram todo, assim, foram trazidos elementos também de uma crítica a uma magia natural que estava sendo nas cortes, né? Porque tem uma tensão ali entre os alquimistas, os astrólogos, esses magos naturais lá da Renascença, e outros que faziam críticas a eles, dizendo que eles estavam invocando os demônios e praticando necromancia. De alguma forma, isso vai, nos tratados de numerologia, Jean Bodin e tudo mais, isso de alguma forma vai aparecer, então, que é o repertório dessas pessoas, vai aparecer, então, também quando eles vão falar sobre construir, né, essa ideia de um culto anticristão campesino. Eu acho que também tem muito aquela questão da vivência, né? Tipo, por mais que exista, né, tem um cristianismo, ou vários cristianismos, mesmo dentro da Igreja Católica, ele tentando se expandindo, mas a forma como a população vai vivenciar esse cristianismo é muito diferente, né? Então, pensando assim que, por exemplo, dentro dessa ideia mais dualista, que vai estar mais em evidência, vai ser mais ali depois do século XII, né? E isso dentro de certos locais, não é? Dentro de certas elites. Isso não significa que a população também tinha essa visão dualista, né? Uma coisa que eu acho que o Delumeau que fala, que o diabo para a grande população, pelo menos ali do século XII, XIII, era um ser que fazia parte de um universo cheio de outros seres. Então não tem essa dualidade. O diabo não é aquela figura malvada ou horrorosa que depois vai ficar em evidência. Mas ele era somente um ser que ele poderia ser invocado, ele poderia ser persuadido, enganado, ele vai ser representado às vezes como uma forma ridícula, né? Tanto no teatro, principalmente
fala muito assim que tem... Pobres diabos. Então é uma coisa assim que é muito também relativa, né? Não dá pra gente também pegar uma linha e achar que, pronto, aqui tem essa questão do cristianismo e acabou tudo, a igreja mandava, as pessoas obedeciam. Nossa, muito longe disso, né? Muito longe disso.